Mano, feedback, feedback. Não quer feedback, feedback. Toma, chegamos! E o assunto dessa semana é feedback. Você sabe dar ou receber um bom feedback? Porque o feedback é uma das ferramentas mais importantes para você ter uma equipe de sucesso, uma família de sucesso, tanto uma vida profissional, uma vida pessoal muito satisfatória. Porque só apenas com feedback a gente pode entender o que a gente está errando, corrigir e acertar. E por isso vamos tratar essa semana sobre feedback. Embora feedback seja um termo relativamente novo em nosso vocabulário, existem relatos que em 500 a.C. já se tratava sobre o tema. E não como feedback, obviamente, porém se tratava como a importância de você transmitir uma mensagem importante pelas palavras, ou seja, com uma linha de entendimento bom, porque você poderia evitar muitos conflitos. E pasmem que infelizmente nos dias de hoje não evoluímos tanto assim. Numa pesquisa recente do Instituto Gallup, prova que 26% apenas dos funcionários, de uma pesquisa muito extensa, conseguem entender o feedback como um ponto positivo para evoluir no problema. Ou seja, 26% apenas recebe o problema e entende que é para o crescimento da empresa ou o crescimento pessoal deles. E o restante fica perdido a ver navios. E por isso estamos realizando esse vídeo para ensinar você a acabar com esse problema e esse mito do feedback. E o que está acontecendo é que as coisas não evoluem porque é muito fácil você entender que feedback na verdade é uma mensagem de retorno de uma situação, qualquer ela que seja, de um sistema de produção, produtividade, uma mensagem, um relato de um líder para um subordinado para um líder, etc e tal. E o que acontece que nada evolui? As pessoas não são preparadas para dar bons feedbacks. Elas simplesmente pegam informações jogadas e mutilam a cabeça das pessoas sem ter uma coerência lógica de entendimento. E muitas vezes isso se torna prejudicial, não ajudando nada a equipe ou a pessoa a evoluir. E essas pessoas são separadas basicamente em dois grupos. O primeiro grupo de pessoas que dão feedback errado, basicamente são feedback indireto e sensível demais no ponto, vamos dizer assim, do problema. Ou seja, é aquela pessoa que fala assim, mas o problema sou eu, que pode acontecer dessa forma, que a vida não é dessa forma, você não atingiu tal meta. Sabe, uma coisa muito holística que aconteceu, porque os horóscopos aconteceram coisas incríveis que não rolou. Que com isso a cabeça perde um pouco o sentido, que o cérebro chega um momento que não está entendendo mais nada, nem quem está falando, nem quem está ouvindo. Porque não faz sentido, é uma coisa muito desconexa da realidade. Ela tenta fugir do problema da dor e tenta acrescentar coisas que não dão conflito. Ela foge do conflito de uma certa forma. E o segundo grupo de pessoas que não sabem dar bons feedbacks são as diretas demais no problema. Ou seja, ela simplesmente fala, seu trabalho tá uma M. E você automaticamente fica na defensiva, você fica, mas meu trabalho tá uma M por tal motivo. E as coisas não evoluem, elas ficam num ciclo vicioso de problema, de discussão que não levam a lugar nenhum. Simplesmente por uma falta de sabedoria na hora de dar um feedback. E antes que digam que essa situação defensiva é causada por um excesso de emoção ou sensibilidade de qualquer pessoa, que não é verdade, que na verdade a culpa é de quem está passando o feedback e não de quem está recebendo. Isso é cientificamente provado, porque existe um lugar no nosso cérebro que se chama amígdala, e essa amígdala fica basicamente o tempo todo tentando entender a mensagem que você está passando para ela, se ela tem algum cunho de agressão, vamos dizer assim, ao lado social dela. E isso transforma a defensiva, que automaticamente ela vai se defender desse problema. Isso vai gerar uma confusão, porque quem está falando vai tentar justificar em cima de coisas inconcretas, sendo mais direto, talvez até um pouco escroto, dependendo da situação, e causando um problema que não vai levar a lugar nenhum. Porque, por exemplo, se você está na defensiva totalmente, você tem duas escolhas. Ou você contra-ataca com fatos ou argumentos ou coisas que você faça sentido na sua cabeça naquele momento, ou você simplesmente vai retroagir, absorver e sair fora, num momento que você vai discutir depois, ou vai absorver e não vai evoluir nada e o problema não vai ser resolvido, tanto para quem está passando a mensagem, nem para quem está recebendo a mensagem. Esse é o problema do mau feedback. E graças a Deus não precisa ser assim. Não precisamos olhar simplesmente dois grupos, se identificar e falar, vou ser assim ou assado. Não funciona assim. Durante muitos anos de estudo, trabalho, entrevista com pessoas, durante meu MBA, etc. e outras certificações, acabamos encontrando fórmulas de dar um feedback
e construir uma coisa que seja constante, que evolua, que cresça, que você consiga ter um time bom, tanto pessoalmente quanto profissionalmente. Quando eu falo pessoalmente, time, eu falo família. Só pra gente se entender e situar de uma forma bem simples. E para isso vamos apresentar a fórmula com 4 elementos, e 4 elementos incríveis que você pode utilizar tanto na sua vida profissional, pessoal, ou até mesmo com qualquer tipo de problema, qualquer mensagem difícil, qualquer assunto polêmico, qualquer coisa que você tenha a tratar, você consegue aplicar essa fórmula dos 4 elementos. E para isso vamos lá, meus meninos! E o primeiro elemento se chama microsim. O microsim ele é uma pergunta breve, bem objetiva, que você praticamente prepara a outra pessoa para receber um feedback. Por exemplo, cara, vamos conversar sobre aquele projeto? Ou vamos conversar sobre aquela última reunião que tivemos na semana passada para alinhar alguns pontos? Ou, por exemplo, na sua própria casa, amor, podemos conversar sobre algumas coisas que eu pensei em melhorar ou trabalhar? Ou qualquer outra situação? É claro! Essa pergunta já abre a cabeça da pessoa que vai receber, porque ela já vai entender que vai receber um feedback. Não vai ser aquela coisa, pum, cheguei, vou falar e pronto. Ela já tá entendendo que vai receber um feedback. E essas perguntas trazem 2 benefícios praticamente. Primeiro, que ela dá a sensação de conscientização, ou seja, a pessoa já está envolvida com o que você vai falar. Ela já está aceitando. Então, e ela também tem uma opção de autonomia, por exemplo, ela pode aceitar sim ou não. O que isso para o cérebro é bom, ele te dá um certo controle, uma segurança sobre o assunto que vai ser tratado. Estou muito interessado. E o segundo item da fórmula do feedback é ser baseado em fatos. Ou seja, usar uma informação que seja baseada em fatos, fugir de palavras que não sejam específicas, que você seja claro com o que você viu ou ouviu sobre o problema que você está sendo tratado, ou até mesmo um elogio. E para facilitar um pouco mais esse entendimento, vamos tratar o conceito de palavras obscuras. E as palavras obscuras, elas têm diferentes significados para diferentes pessoas, ou seja, elas não são nada específicas. Como, por exemplo, um feedback, eu chego para você e falo assim, cara, é o seguinte, você precisa ser mais proativo na sua vida. E aí? Fica muito aberto à interpretação, sabe? Você fica muito sem ter sentido nas coisas. Ou eu chego e falo pra você, cara, você tá muito na defensiva. Sabe, eu tô te observado durante a semana de trabalho, você tá muito na defensiva. E simplesmente viro aqui e falo assim, beleza, é isso que eu tinha que falar e saio fora. Realmente você acha que o feedback foi transmitido, a pessoa entendeu? Provavelmente não. E se ela perguntar pra outra pessoa que tem uma interpretação diferente, vai dar uma bagunça na cabeça da pessoa e nada vai dar certo. E a grande diferença de líderes, de gestores, de pessoas que sabem dar bons feedbacks, elas têm a habilidade de transformar palavras obscuras em palavras específicas. Ou seja, cara, você tá muito na defensiva porque eu conversei com você sobre um assunto X e você simplesmente falou coisas absurdas que não fazem sentido algum. Você consegue especificar para a pessoa. Ou, por exemplo, assim, você precisa ser mais proativo, porque a empresa está precisando que a gente analise tal dado antecipadamente que está na sua função. Sabe? Uma coisa que você consegue estender e ser específico. A grande diferença de líderes, de pessoas, de familiares que têm um sucesso, que sabem dar bons feedbacks, é que eles pegam essas palavras obscuras e transformam em informações baseadas em fatos, que consegue ser específico para a pessoa entender o problema e até mesmo avançar durante a vida. Por exemplo, cara, você é muito atrasado, porque marcamos de você me entregar um relatório às 9 da manhã e são 6 da tarde e você até agora não me entregou. Entendeu? Você consegue transformar uma palavra obscura num fato específico, que a pessoa consegue entender e sentir realmente o que está acontecendo. E vale lembrar que é bastante importante também nos feedbacks positivos ser bastante específico, baseado sempre em fatos. Porque quanto mais específico a gente consegue transparecer para a pessoa o que a gente quer que ela aumente ou diminua. Ou seja, você consegue dar um direcionamento para aquela pessoa, para o seu time, para sua família, para sua equipe, sendo que você consegue atingir um resultado positivo, um resultado melhor. E se mantermos palavras obscuras, jamais vamos saber o caminho que devemos seguir. E a terceira parte da nossa fórmula do feedback é o impacto, ou seja, a gente relatar o que aquela informação impactou. Por exemplo, você não me entregou o relatório às 9 da manhã, por isso eu não consegui executar o projeto que tínhamos combinado e perdemos o cliente. Ou seja, você consegue mensurar para a pessoa o que aconteceu. Você traz um senso de direção para ela, entendimento, um senso de responsabilidade e até mesmo de participação do time. Porque o feedback positivo, por exemplo, você fala assim, cara,
você me mandou um relatório excelente, com muitas informações bem claras, e só facilitou muito a gente alcançar o cliente e ter uma boa experiência e fechar o pedido, ou fechar o contrato, qualquer coisa do tipo. Ou seja, você dá uma sensação de pertencimento, você agrega o propósito da pessoa. E até mesmo na correção, porque você fala, cara, você tá indo muito mal nesse ponto, por isso, e impactou nisso. A pessoa vai falar, cara, preciso corrigir isso. Então você consegue engajar seu time para sempre ir para frente, para sempre pro melhor. E isso é o que tem que fazer o feedback, sempre, totalmente, é ir para frente e corrigir erros caso necessário. E o quarto item da nossa fórmula de sucesso é terminar com uma boa pergunta. Por quê? Essa boa pergunta, por exemplo, cara, o que você achou dessa ideia desse projeto? Podemos seguir dessa forma? Ou, por exemplo, numa correção, você não entregou o projeto às 9 da manhã, perdemos o projeto, mas o que você acha da gente realizar um treinamento sobre administração de tempo, algo do tipo, para a pessoa ser engajada? Porque o que você faz? Quando você joga essa pergunta, primeiro que essa conversa sai de um monólogo, ela vira realmente um diálogo, onde você consegue ter um retorno muito rápido das informações e resolver naquele momento rápido, sem muito leve trás, sem grandes discussões que não fazem muito sentido. E além do que, você automaticamente você tem um conceito chamado mente mestra, que em outros vídeos vamos tratar, que você consegue gerar nessa conversa. São duas pessoas resolvendo o mesmo problema, ou até mesmo uma solução. Então você consegue resolver muito rápido, você consegue disseminar as coisas boas, sabe? Por exemplo, você fez um relatório excelente, vamos passar um treinamento, como você executou isso pra galera, pra gente estar com o time todo mundo junto na mesma sintonia e conseguir um objetivo muito maior. Então tudo isso, essa pergunta, ela gera uma energia muito grande, você sai do monólogo, você gera uma responsabilidade, um pertencimento e você consegue tirar uma solução muito boa que talvez nem você sozinho imaginaria. Porque você teria discussões de duas cabeças pensantes, o que a gente pode chamar de mente mestra. E temos um bônus sobre feedback. Para a gente entender, tudo que a gente não basta só sabermos dar bons feedbacks. A gente tem que participar, criar um ciclo dentro da empresa, da equipe, da família sobre feedbacks, porque você evita grandes problemas. Você consegue aplicar soluções rápidas em algumas coisas, sabe? Não ficar postergando muita conversa. Cara, tem um problema, analisa, resolve. Isso é muito bom porque você gera um engajamento maior do time. E além do que, você também tem que pedir feedbacks. Porque pra gente entender as grandes situações, grandes problemas, elas envolvem grandes feedbacks. E a melhor habilidade de você passar um feedback. Porque quando a gente está numa crise, a solução rápida de um problema é essencial pra gente resolver. E se a gente não tiver esse retorno, como por exemplo a gente pode ver no cenário do Covid, hoje que está extremamente turbulento e ninguém tem retorno sobre nada. Todos ficamos perdidos, sem informações, e fica aquele leve-me traz, na Coronavac, bibibi, nada. Simplesmente por falta de informação. Se a gente criar esse ciclo vicioso de feedback, pedir, você consegue se tornar um aprendiz eterno, sabe? Você consegue ter uma autoanálise muito rápida. A pessoa te passa, você se autoanalisa e fala assim, cara, legal, preciso melhorar isso. E você vai estar em constante evolução. E para o mercado, para sua família, isso é extremamente importante. E para isso terminamos o feedback. Use com muita sabedoria essas 4 fórmulas em qualquer situação da sua vida que tenha uma certa complexibilidade na conversa. Quando tem uma mensagem difícil para ser passada, estrutura, pensa, se prepara e vai para cima. E o Thomas Chaves está aqui, ó. Faz o seguinte, se você gostou dessas informações, vai no nosso YouTube, segue nosso canal, comenta, compartilha com os amigos, que é extremamente importante essa disseminação do conteúdo para empreendedorismo, para desenvolvimento de carreira, investimento, tudo isso que vamos tratar nesse lindo canal. Então tamo junto, um beijo e Thomas Chaves, chegamos! Um beijo! Sentiu firmeza? Parece o Popó.